Olá, eu sou o professor Arthur Viana. Nós estamos na aula de Psicologia Social e nós queremos estudar agora nessa aula, nessa videoaula que estamos gravando, um pouco os conteúdos que possam ajudar vocês a entenderem melhor o texto Psicanálise e Ciências Sociais de Eugênio Henriques. O professor Eugênio Henriques, ele é pesquisador do laboratório Changement Social da Universidade Paris 7. E o texto que foi dado para vocês lerem, ou para que a gente possa discutir um pouquinho, é um texto que vai falar de como a psicanálise ela se importa com o campo das ciências sociais, embora especificamente os textos e a metodologia da psicanálise seja voltada para o individual, ela não exclui a dimensão que seria a dimensão do social. E, ao contrário, ela colabora para que outras pessoas possam continuar. Não somente na clínica, entendendo como é que o individual se constitui no social, mas também como podemos auxiliar as outras ciências do campo social, como antropologia, filosofia e sociologia e política, a entenderem melhor, de maneira mais profunda, quero dizer, a organização dos indivíduos nos grupos sociais, nas instituições e também na cultura, ou que Freud vai chamar civilização. Bom, então eu convido a todos a fazerem essa leitura que eu estou fazendo, junto com o texto que vocês receberam, que vocês possuem, ou que vocês podem procurar, que é o Psicanálise e Ciências Sociais. Bom, o autor começa no início do texto trazendo o que é a psicanálise e trazendo o que é a psicanálise a partir do próprio autor, que é o Freud. Então, ele vai recuperar um trecho do texto Dois Verbetes da Enciclopédia Freudiana, que é muito interessante, de 1923, e que eu acho que nós deveríamos começar a ler até para poder entender que campo é esse da psicanálise, né? E que nós estamos falando. Então, ele vai especificar esse texto, né, dos dois verbetes de enciclopédia da psicanálise, o que seria essa psicanálise? Primeiro, um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Segundo, um método baseado nesta investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos. E terceiro, uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo destas linhas e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. Ou seja, o que esse texto do Freud, de 1923, que tenta definir o que é a psicanálise, está dizendo? Está dizendo que, diferente da psicologia, que é esse estudo da psique humana, da alma humana, ou dessa estrutura que nos constitui enquanto ser, a psicanálise, que também é um estudo da psique humana, está preocupado, fundamentado, organizado em três pontos. Primeiro, em um procedimento, a psicanálise ela é uma prática, uma intervenção a ser realizada na vida das pessoas, né? Depois, ele é uma investigação, ou seja, a partir dessa intervenção vão surgir investigações de como o sujeito reage a essas intervenções na sua psique humana. E terceiro, que ela é uma ciência, ela é um corpo teórico, um campo teórico, um campo do saber legitimado especificamente por essa teoria e pela reflexão da teoria, que é o método. Isso seria a psicanálise. E principalmente dedicado a toda a estrutura, que não é a estrutura da psicologia em si, que é o consciente, mas a estrutura do inconsciente, da área da psique humana que é menos acessada pelos seres humanos pela quantidade de coisas que nós temos que dar conta nos nossos processos existenciais. Então, essa seria a psicanálise. Nós temos, então, no campo dos estudos da psique humana, duas áreas, a psicologia e a psicanálise, que conversam entre si, mas têm estruturas diferenciadas. A psicologia, podemos dizer, mais voltadas para os atos conscientes do ser humano, e nós vimos isso nos textos que estudamos sobre psicologia social, né, que é um campo de saber da psicologia, e a psicanálise, que está preocupada com as dimensões do inconsciente humano, que estão mais voltados para a dimensão do individual. Porém,
Esse autor nos recorda que não há estrutura inconsciente individual se ela não tiver, de alguma maneira, sofrido, vivenciada, não ser vivenciado ou sido estruturado por um grupo social. Não existe indivíduo sem o social. Então, a psicanálise, de alguma maneira, tem que se importar, ou Freud, desde o começo, entendeu que não se podia estudar o indivíduo se não pudesse também falar sobre a sociedade no qual o indivíduo está imerso, que o indivíduo está participando, porque essa própria sociedade vai dar elementos para estruturar o inconsciente que ele está estudando. Ao mesmo tempo que essa sociedade vai falar essa sociedade vai falar de elementos que estão dentro do inconsciente do indivíduo e que é construído dentro do seu tempo histórico. E para isso o autor começa falando do próprio Freud, que o Freud era um homem da sua época. Ele era um homem do seu grupo social. Então, na primeira parte do texto, ele vai falar assim: Freud era judeu, e como judeu, um judeu que vivia em Viena, e que vivia a perseguição, e que vivia as mazelas, as alegrias e as tristezas de ser um judeu de Viena, que tinham pessoas a favor, o seu próprio grupo social de judeus, assim como haviam pessoas desse império, porque Viena nessa época fazia parte desse grande império, né? Império austro-húngaro e juntando um pouco a Alemanha, essa estrutura, essa região geográfica da Europa, que tinha suas ressalvas com o grupo social judeu, e que nós vamos ver esses desdobramentos depois, depois da Primeira Guerra e ao longo da Segunda Guerra. Então, ele é um sujeito que está sendo influenciado e que vive, respira todo esse burburinho, né, das realidades históricas. Então, ele vai fazer a sua pesquisa de indivíduos que estão historicamente enraizados dentro de grupos sociais e que vivem as realidades dos seus grupos sociais, né? E não só vivem, mas são feridos também por essas realidades. São realidades de alegrias e tristezas, de conquistas e derrotas, e que isso também vai fazer parte da sua escrita enquanto um sujeito que constrói um campo do saber que nós vamos denominar no futuro, e que ele denominou em psicanálise, e que nós carregamos isso até o dia de hoje para conhecer. Então, falar de psicanálise é também falar de grupos sociais, é falar que o indivíduo se constitui dentro de um grupo social. E aí o texto ele vai se desenvolvendo a partir daí. Dentro desse momento, na primeira parte do texto, ele vai falar, então, se pegando o próprio Freud, que vivia essas realidades do social e que, a partir delas, estudava o indivíduo e principalmente o inconsciente desses indivíduos, a psicanálise ela flerta com o campo social. E o primeiro ponto que ela flerta no campo social é a medida em que ela fala que não existe sujeito sem a realidade social, né? Na verdade, o sujeito ele é um ser do social, porque aquilo que ele vive e aquilo que é estudado como inconsciente dele, né, ou elementos estruturantes do seu inconsciente, nada mais são do que valores postos pelos grupos sociais em que eles vivem. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente nasce, a gente não escolhe o nome que a gente tem, a gente não escolhe a língua que a gente vai falar, se é português, se é inglês, se é hebraico, se é espanhol. Nós nascemos dentro de um grupo que já tem uma linguagem, um grupo social que já impõe para a gente o que nós vamos vestir, que cor vamos utilizar, onde vamos morar. Então, nosso próprio primeiro contato com a realidade se dá através dos grupos sociais. Então, pensar no estudo de psicanálise sem levar em consideração as realidades sociais que forjaram o indivíduo e a sua subjetividade é uma psicanálise que não vale a pena e que não vai levar a lugar nenhum. Então, essa ideia é que a psique humana ela é fruto de relações sociais, né? Então, esse é um dos primeiros links. E dentro disso, nós vamos ver que nós nos constituímos com a nossa subjetividade a partir da criação e da evolução dos laços sociais propostos pelos nossos grupos sociais. Então, a forma com a qual eu vou aprender a me relacionar com o outro ou não vou me relacionar de determinado jeito com o outro, vem do grupo social, que é a questão de, desde os simples gestos
de cultura e de civilização, que é os cumprimentos, abraços, beijos, até os distanciamentos de pessoas que não devem falar conosco, aprendemos dentro dos grupos sociais. Essas relações constituídas dentro do que nós chamamos de cultura, e cultura no sentido macro e no sentido micro, macro como reunião de vários grupos e micro como vivência do grupo menor, vai causando no indivíduo formas de ser individualizadas e subjetivas diante deste mesmo grupo que o constitui. Então, isso é algo que é conseguido perceber. Então, quando você fala, você não tem psicanálise social como tem psicologia social, mas estudar sobre a constituição do social ou levar em consideração as dimensões grupais são imprescindíveis para que eu possa entender a psicanálise que sempre foi tratada e sempre como método de intervenção, como método clínico, de uma maneira individual, mas que não há furto de fazer uma reflexão sobre a estrutura social que esse mesmo indivíduo que sofreu a intervenção da clínica possa ajudar não somente a clínica, mas também ajudar a sociedade a se entender como um todo. Então, isso é algo importante. Porque, na verdade, quando nós constituímos o nosso imaginário individual, né, dos nossos medos, as nossas raivas, as nossas frustrações, as nossas angústias, nós expressamos cada uma delas através de um imaginário coletivo. Exemplo: os grupos sabem as formas de sofrer. Quando vamos ao enterro, né, vamos falar de uma coisa bem sofrimento e bem um sofrimento coletivo, né, que causa comoção. Quando vamos ao enterro, há várias formas de se manifestar a tristeza. Nós aprendemos essas formas de manifestar a nossa tristeza também nos grupos sociais e vamos modulando a partir das nossas estruturas individuais. Então a gente vai em enterros em que as pessoas gritam e se jogam em cima dos caixões, pessoas que não choram, pessoas que são mais contidas, pessoas que ficam do lado de fora e não conseguem ver o caixão, pessoas que não conseguem sair de perto do caixão e nem deixar o defunto ir embora. O que, que são isso? São manifestações da vivência da dor, que é não só no enterro, mas depois do enterro também. Eu dou um exemplo do enterro e da morte, porque é algo que pode ser comum a todos nós, mas isso se dá em todas as estruturas e todas as vivências grupais, inclusive nos processos de ensino-aprendizagem, porque a escola lá é um grupo social e no processo de ensino-aprendizagem, cada um vai aprendendo do seu grupo social e do grupo social escola as formas distintas de se aprender e vão adequando essas formas de acordo com as suas estruturas individuais, com a sua subjetividade. Então, tem crianças que copiam, tem crianças que escutam, tem crianças que são mais imagéticas, tem crianças que são mais auditivas, tem crianças que são mais sinestésicas. Essa dimensão de ser sinestésico, auditivo sabe, é da pessoa, mas é estimulado pelo grupo social. E ele vai se enquadrando dentro desse grupo. Então, as nossas formas de se movimentar de maneira individual, ela parte de um estímulo que seria o estímulo coletivo. E, da mesma forma, as nossas frustrações e as nossas angústias diante do que acontece dentro do ambiente educacional, dentro dos processos de ensino-aprendizagem, ou seja, sucesso, fracasso, repetir de ano, passar de ano, receber um elogio, receber uma repreensão, uma punição. Isso também faz parte também dessa organização de um imaginário coletivo. Por isso que às vezes a gente dá uma punição para uma criança, a criança não está nem aí para a punição que a gente deu. O que acontece é qual é o sentido dessa punição dentro do seu imaginário grupal, da onde ela vem. Às vezes, tanto faz, né, para a mãe ou para o pai, se a criança receber uma punição ou não. Ou seja, uma criança que tira nota 10, ela vai receber um 9 e ela abre a boca a chorar, achando que é a pior pessoa do mundo. No imaginário coletivo do seu grupo de pertença, talvez ela não possa errar nunca. E isso vai causar uma frustração. Então, essas dimensões falam de um imaginário coletivo e de um imaginário individual. É isso que ele fala no texto.
Isso vai ser trabalhado em dois livros básicos que são citados no texto, que é o Mal-Estar na Civilização, de 1930, e Para Além do Princípio do Prazer, de 1920. Na verdade, em 2020, fizemos 100 anos da escrita de Para Além do Princípio do Prazer, e em 2030 faremos 100 anos da escrita de Mal-Estar na Civilização. Que são dois livros que vão falar do individual, mas baseados na coletividade. E por isso nós colocamos esses dois livros também na prateleira das escritas sociológicas do Freud. Né? No livro Mal-Estar da Civilização, a gente vai falando que como a cultura ou a construção da cultura, ela vai, de alguma maneira, organizando as nossas relações interpessoais. E, principalmente, isso se dá a partir de uma ação concreta dentro do que ele chama, e que está no livro, e que está no texto, que é laço libidinal. E laço libidinal original. Ou seja, como é que nós construímos a nossa identificação dentro do grupo? Através de uma identificação primária com aquele que é o líder do grupo. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio. É aquele que vai exercer o papel da liderança, aquele que vai dar o direcionamento das ações e das atividades do grupo. E esse sujeito de que nós nos identificamos primeiro quando nascemos, que pode ser a figura paterna, materna, ou o tio, ou o irmão, ou a irmã, aquele que coordena o grupo, é que vai nos ensinar que toda a ação individual ela tem um sentido de existência, né, dada pelo grupo. Vamos fazer uma metáfora. Quando a mãe quer fazer com que a criança coma a comida toda, ela começa a elogiar a criança porque está comendo, não é verdade? Ou quando a criança ela consegue dentro do o grupo quer que a criança tenha uma maior independência, como utilizar um banheiro ou se vestir sozinha, toda vez que ela faz esse gesto, essa criança ela recebe um elogio. E aí a mãe explica por que, que deve se usar o banheiro dessa forma, que deve se vestir dessa outra forma. O que, que ela está ganhando? Ela está ganhando pelo líder, pelo aquele que cuida da criança, um sentido para a sua existência, que é o cuidar-se no usar o banheiro, que é o relacionar-se com os outros quando eu tenho que pedir, por exemplo, em famílias cristãs, né, a bênção para uma pessoa mais idosa, né, uma pessoa importante, ou quando eu tenho que cumprimentar um vizinho. Então, isso tudo é aprendido dentro do grupo social. O Freud vai falar, isso tudo é a identificação primária, em que eu vou dar um investimento emocional, olha assim, os laços libidinais primários, que é chamado, que está escrito no texto, vou colocar esse esforço para fazer o melhor que eu posso. Só que fazer o melhor que eu posso não necessariamente vai significar que eu vou estar contente o tempo todo. Porque muitas vezes, vamos voltar para o exemplo de cumprimentar as pessoas. Talvez eu não queira cumprimentar determinada pessoa. Mas eu faço isso porque eu me identifico com a minha mãe, ou com meu pai, ou com aquele que está fazendo a identificação primária, e se eu não fizer, eu receberei uma punição, ou ele vai ficar chateado, ou eu vou supor que ele não me ama mais porque eu não fiz aquilo que ele obedeceu. Então, a gente não realiza todas as coisas porque a gente quer. A gente não dá pulsão, a gente não dá vazão somente à nossa pulsão do prazer. A gente vai aprender também a lidar com o desprazer. E aí nós entramos na estrutura que ele falava do para além do princípio do prazer. Nós não constituímos somente a nossa alegria, ou vamos dizer assim, a nossa vontade de ter acesso ao objeto de desejo, porque é isso que nós queremos, muito mais do que o prazer, é ter acesso a um objeto de desejo, seja a nossa mãe, seja o nosso pai, seja o elogio, seja o sentimento de ser querido, o abraço, o afago. Nós não fazemos somente essa busca pelo prazer, mas também sentimos prazer ou sentimos gozo, né, quando nós evitamos um conflito ou evitamos determinado desprazer. Ou queremos alcançar determinado objeto que não necessariamente vai nos dar prazer, porque a gente sabe que o funcionamento dele não é um funcionamento tão legal assim ou tão divertido quanto a gente gostaria, porque o objeto acaba ocupando
o estar junto do objeto acaba a ocupar o espaço da vivência do prazer. É isso que ele vai falar no livro de 1920, que é a busca não é somente pelo prazer. O corpo tende sempre ao prazer. O corpo sempre tende às coisas positivas. Mas quando nós trabalhamos sobre afetos e sobre pensamentos inconscientes, não necessariamente isso também é a via de regra. Às vezes escolhemos os objetos e às vezes os objetos não são tão legais assim. É por isso que muitas vezes a gente justifica algumas ações, se metaforizando, né, em relacionamentos interpessoais, em que você fala: meu Deus, por que, que ela está ainda com ele? Meu Deus, por que, que ele está ainda com ela? Por que, que ele não consegue se livrar dessa mãe que é tão dominadora? Ou por que será que ela não consegue arranjar uma outra pessoa para conviver melhor com ela? É porque, na verdade, para além da pessoa que ela está amando ou ela está se relacionando, né, no investimento libidinal primário sexual, ela está atrás de um objeto. Ou seja, ela não está apenas, ela aguenta aquela mãe que a sufoca, porque não é a mãe ou aquela pessoa, é o amor que ela acha que essa mãe tem para dar para ela. E que ela necessita, de qualquer maneira, esse amor que está dentro dessa mãe. E ela acaba justificando, mãe ou pai, e ela acaba justificando o jeito de ser da pessoa por causa do objeto que ela quer. Essa escolha é sempre inconsciente. Então, a ideia dessa busca do prazer e desprazer, pulsão de vida e pulsão de morte, não é só utilizada dentro dos pequenos grupos, das relações, mas dos grupos como um todo, dos grandes e micros e macros grupos, onde nós porque muitas vezes nos submetemos, vamos ver, e aí acho que a figura mais interessante é do adolescente, né? O adolescente às vezes fala assim: meu Deus, o adolescente ele era tão bom, ele agora está nesse grupo e esse grupo é tão estranho, tem atitudes tão estranhas, né? Que são autodestrutivas, e esse sujeito se submete a essa autodestrutividade, é porque, na verdade, ele não está buscando a autodestrutividade. A autodestrutividade é parte da presença grupal, mas ele está buscando ser aceito ou ser querido. Vamos dar exemplo. Muitas vezes, ultimamente, vemos aqueles grupos de jovens que tendem a fazer atividades fascistas e nazistas e buscam destruir e alimentam o ódio por determinadas etnias. E aí você se pergunta como é que um jovem se atrela a esse determinado grupo que está buscando destruir o outro sujeito, né? E ele se submete a isso e participa de caminhadas e até faz parte dos pequenos grupos que vai e bate nas pessoas, na é verdade. Pensamos nos grupos fascistas, mas podemos pensar até em grupos torcidas organizadas, em que nas torcidas organizadas de futebol ou do que seja, né, outros jogos, outras equipes, beisebol ou coisa parecida, alimentam uma agressividade excessiva contra alguém que o grupo acha que é inimigo dele. E aí você fala: meu Deus, como é que esse jovem ele se submete a apanhar e a bater, entrar em confronto e utilizar da sua agressividade, né? E está contente, está feliz e acha que está fazendo isso certo, né? Se ele sofre, se ele apanha, ele acabou de quebrar um dedo e continua fazendo parte da torcida e continua fazendo parte do partido ou parte do grupo, é porque na verdade ele não está buscando somente o time, a ideologia. Ele está buscando um outro objeto que no inconsciente dele, dentro da construção da subjetividade, esse grupo tem o objeto que ele deseja. Então ele suporta essa pulsão de morte para poder buscar um objeto que para ele será vida, que dará sentido. E aí lembramos do outro texto, né, do Freud, que dará sentido àquilo que ele está fazendo, mesmo que aquilo que ele esteja fazendo seja uma aparência ou não, uma verdadeira autodestruição ou a destruição do outro que é diferente dele, porque não pertence ao seu grupo. Então, isso é a reflexão trazida do texto, né, dessas dimensões que são dimensões para além daquilo que se apresenta como possibilidade. Essas formas de reflexão, elas nos ajudam a entender como é que muitas vezes as pessoas elas continuam aderindo a determinadas ideologias, mesmo sabendo que essas ideologias levam a outros sujeitos à morte, privilegiando o seu grupo em detrimento a todo um outro grupo que pode ser até a minoria.
Nós vemos isso muito nos genocídios, vemos isso na Segunda Guerra Mundial e vemos isso também nas estruturas ou na constituição das políticas, que são políticas muito fechadas à direita ou muito fechadas à esquerda, onde um grupo organiza todo o restante das relações interpessoais e acredita que aquilo que ele está fazendo, que muitas vezes tende à tortura, tende ao sofrimento, tende à morte, né, do outro sujeito que não concorda com ele, essas ações são legitimadas, essas ações elas são corretas, né, mesmo que o outro morra, mesmo que porque ele não está aderindo ao meu grupo, ao meu pensamento, né, está justificado a minha ação, né? Não respeitando as diferenças. Ao contrário, eliminando as diferenças, porque ao eliminarmos as diferenças, não vamos ter o confronto, não vamos ter a constituição de subjetividades. Subjetividades. Porque cada vez mais que eu tenho a possibilidade de confronto, mais subjetividades diferentes eu tenho. E isso é insuportável, às vezes, para determinados grupos, para determinadas ideologias. Né? Então, essa questão é uma questão que a leitura do texto nos leva numa reflexão a esse nível, né? Tentando fazer a ligação, que é o que eu estou fazendo, entre o que a gente leu no texto com aquilo que a gente está vivendo, sem querer dar muitos nomes e datar muito esse vídeo que eu estou falando, né? Eu poderia falar de questões que estão acontecendo no ano de 2000 esse ano de 2022. Não acho que deveria ser por aí. Eu acho que a gente pode imaginar isso de acordo com a vivência histórica que nós estamos assistindo esse vídeo, né? Bom, então dentro desse processo, a gente vai percebendo, então, chegando no ponto número 3, né, que as nossas realidades subjetivas, elas não são constituídas apenas da nossa microhistória, do momento em que nós chegamos no mundo, né, do grande aparecimento da gente no mundo. Nós somos constituídos também de outras coisas que, ao chegarmos no mundo, já existia. Existe uma canção que fala uma coisa mais ou menos assim, né? Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim, estamos todos aí, estamos todos no meio, quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim. Ou seja, quando nós chegamos no mundo, o mundo já estava velho. Nós vamos deixar o mundo um pouco mais velho. Então, nós estamos no meio de uma história. Então, aquilo que recebemos já veio. E aquilo que vamos deixar, outros receberão. Então, nós construímos a nossa história individual e subjetiva no meio de um conjunto de histórias que são histórias grupais e são histórias sociais. Não nos pertencem. Mas nós vamos ter que lidar com elas para tanto garantir a nossa vivência subjetiva, quanto ao fazermos isso, nós estamos reafirmando a existência daqueles que já estão. Outro exemplo, quando eu nasço dentro de uma família, como eu nasci dentro da minha família, com o sobrenome Ferreira, as coisas que eu realizo ou deixo de realizar vão marcar a existência da família Ferreira. Quando eu for embora, tudo aquilo que eu fiz, mesmo que seja da minha cabeça ou da minha subjetividade, que a minha mãe não fez, que meu pai não fez, que meu irmão não fez, continua sendo a existência da família Ferreira, mesmo que tenha graus da minha subjetividade. Então, a relação grupal, ela nos permeia o tempo todo e nos condiciona a viver não só o nosso lado consciente positivo, mas também o nosso lado inconsciente, que também tem questões que falam não só de amores, mas fala de derrotas, de erros, de frustrações, de angústias, de ódios, de raivas, de tristezas que não vão ser vividas apenas por mim, que não vão ser sentidas também por mim, mas serão sentidas por todo o grupo. Porque quando eu passo raiva, eu também faço os outros passarem raiva comigo. Ou se eu me excluo para que os outros não sofram da minha raiva, eu estou afastando a minha existência um pouco para que os outros possam não sofrer com a minha raiva. E ao mesmo tempo, eles estão sofrendo a minha ausência. Então, toda a nossa ação, positiva e negativa, consciente ou inconsciente, é da ordem do grupo social. O grupo social será afetado, ao mesmo tempo em que eu afeto constantemente o meu grupo social. Então, aí a psicanálise faz sentido, porque ela traz essa vamos dizer assim, essa reflexão que não é somente para entender a estrutura do social, muitas vezes como a psicologia social faz, mas também para entender como é que a organização dos indivíduos diante desse contexto social mantém relações
de amor e ódio, relações contrárias, amor e ódio, sim e não, direita e esquerda, né, que são dadas pela minha subjetividade, a vivência da minha subjetividade, da ideologia que vem do grupo, e da minha subjetividade, como é que eu contribuo para a manutenção ou não da existência desse grupo, juntamente com seus valores, preconceitos e outras concepções do real. Então, ele vai falar sobre isso no texto. Chegando no ponto número, terminando o texto, concluindo o texto, o autor ele vai falando, bom, então, depois de Freud, porque ele vai trazer na segunda parte do texto, né, esses dois textos, a discussão de alguns conceitos, como eu falei, libido sexual primária, né, o narcisismo das pequenas diferenças, que é a diferença existente dentro dos grupos e entre os grupos, né? Isso vai ser discutido no texto. Ele vai falar assim: bom, depois de Freud, então, o que, que resta, ou com o que conversa a psicanálise, né? Com os outros campos do social. Primeiro, a psicanálise, e que vai ser retomado, é datada essa reflexão, datada para depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a partir de 1960, os autores da área da psicanálise e da psicologia começam a voltar ao estudo do inconsciente, relacionando ele com o campo do social, né? O primeiro ponto é a psicanálise, ela se importa com a organização dos grupos e das organizações sociais, das estruturas sociais, dos estados, né, e do funcionamento dessas organizações para a manutenção do Estado. Isso principalmente porque essas organizações, elas falam de dinâmicas e dinâmicas dos sujeitos dentro dos grupos, e dinâmica entre os próprios grupos, né? E aí isso também vai promover não só vai deslocar a intervenção que era feita apenas no indivíduo, mas também um conjunto de intervenções que são realizadas dentro dos grupos. Então, o indivíduo dentro do seu grupo, né? E aí são outras técnicas que vão surgindo quando a psicanálise ela vai se relacionando com o social, ao mesmo tempo que ela se interessa muito de como é que os grupos constituem o seu imaginário. E aí falar de imaginário não é só falar de valores ou falar também dos seus preconceitos e seus racismos, mas também das suas fantasias omnipresentes. Ou seja, essas certezas tão encruadas que fazem com que os sujeitos desfoquem da realidade e não consigam ver a realidade para além da fantasia que criam, né? Quase como um sentido paranoico coletivo de existir no mundo. Então, isso também é um ponto que se interessa a psicanálise, porque ao estudar isso no grupo, eu consigo ver isso na clínica com o indivíduo. Ou o que o indivíduo reproduz na clínica muito é a sua vivência de um imaginário que é coletivo, né? Depois tem a dimensão da psicanálise e civilização, e aí podemos ler civilização, como também o texto vai mostrar, cultura. Então, falar de psicanálise é também falar de cultura. Como é que ao longo da construção das culturas, porque a cultura é no plural, como esses símbolos, né, esses mitos construídos culturalmente permanecem na sociedade e como é que eles continuam mantendo a sua força de existência, a sua força de intervenção na constituição da subjetividade do indivíduo. Então, o mito da a escola é. Vou dar um exemplo, metaforizar. O que vai salvar o ser humano e vai fazer o ser humano ser evoluído é a educação. A escola vai resolver os problemas da sociedade. Isso é um mito. É um mito. Não vai. Né? E a gente não precisa ser nem da psicanálise para falar isso. Paulo Freire já falava que a educação não muda nada. Né? A educação muda as pessoas para que as pessoas possam, talvez, mudar o mundo. Então, quer dizer, mas a gente trata como se a responsabilidade é a escola, e é sempre a escola com letra maiúscula, a educação com a letra maiúscula, o professor com a letra maiúscula, todos são mitos criados pela cultura e que acabam interferindo as nossas relações interpessoais, a nossa constituição, nós enquanto professores, a nossa constituição enquanto identidade profissional, as nossas frustrações no campo profissional de não conseguirmos dar conta de tudo, porque é dado pela cultura que temos que dar conta de todas as coisas, como profissionais da educação. Então, todo esse diálogo interessa a psicanálise e a psicanálise pode ser um elemento agregador para essa discussão, né? E principalmente ver como é que na cultura ela se organiza para ter formas de
repressão das pulsões, sejam elas pulsões de vida, sejam elas pulsões de morte. O texto fala muito bem dessa diferenciação, eu acho que o vídeo não tem necessidade de falar sobre isso. Mas voltando ao texto, vocês vão ver o que é a pulsão de vida e o que é a pulsão de morte, né? Retirada do livro Para Além do Princípio do Prazer, do Freud, de 1920. E aí é ver como é que essa cultura, desde o começo, utilizava-se dessas repressões e dessa liberação dessas pulsões que constituem o ser humano, também para manter vivo os grupos nos quais os seres humanos faziam parte ou fazem parte e perpetuam a existência dos grupos. Então, isso é um ponto interessante, um segundo ponto interessante. E o terceiro ponto interessante que interessa à psicanálise, né, para além da dimensão da organização dos grupos e da organização da cultura, é da política. E a psicanálise, a relação da psicanálise com a política, vem sempre como é que se dão os processos de poder. Como é que se constitui a dimensão de um eu, indivíduo, se fazendo papel de super-eu em relação ao outro, de imperioso, de lei sobre um grupo. É o papel das lideranças. Como é que as lideranças elas se organizam de maneira a oportunizar oportunizar os sujeitos a serem pessoas criativas e interessantes dentro daquilo que eles pensam, na constituição da vivência da sua realidade, ao mesmo tempo como é que essas lideranças utilizam-se dessa repressão das pulsões de vida e de morte para manter os sujeitos em um status quo, né, no qual ele não vai ser uma pessoa criativa, ao contrário, ele vai dar vazão àquilo que a liderança está dizendo que é certo e que é correto. Quase como um efeito de manada, onde um diz e todo mundo vai concordar, e todo mundo vai atrás, e todo mundo vai fazer. Então, essa dimensão é uma dimensão da política, que é o exercício do poder. E como é que esse exercício do poder não está atrelado a um narcisismo primário daqueles que lideram? Gente, então, essa foi a introdução do texto. Não foi o texto todo. O texto tem coisa muito mais interessante, um conceito muito mais legal. Recordando que o texto, qual eu acabei de dar uma introdução, ou falar dele de maneira genérica, né, ou geral, é o texto Psicanálise e Ciências Sociais, de Eugênio Henriques, que está em PDF, pode ser achado no Cielo ou disponibilizado na plataforma na qual você está assistindo esse vídeo, né? E que pode ser uma leitura agradável e deverá ser para nós que estamos refletindo sobre psicologia social, uma leitura obrigatória para entender como é que a psicanálise, assim como a psicologia, podem ajudar a entender cada vez mais como é que os indivíduos constituem a sua subjetividade a partir dos grupos sociais. Ao mesmo tempo, a importância de entendermos que o grupo social é o local, é o locus, é a base para que a gente possa constituir também a nossa subjetividade ou os elementos que fazem com que a nossa subjetividade permaneça de pé ao longo da história da humanidade. É isso, gente. Eu espero ter ajudado. Voltem a ler o texto, vejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, ok? Curtam ele na página do YouTube e podem utilizar eles para o que vocês quiserem. O importante é a gente disseminar o conhecimento e a gente trabalhar cada vez mais a reflexão sobre a constituição desse sujeito eu diante do grupo social. E de maneira especial, dentro da nossa disciplina, do grupo social escola ou grupo social ambiente educacional não escolar. É isso. Obrigado a todos, boas leituras, boas reflexões e nos vemos em outros vídeos e também em nossas aulas presenciais. Um abraço grande, tchau, tchau, aproveitem!